Mas a verdade é que grande parte das coisas nós não controlamos. Então o que acontece? Utilizamos de algumas estratégias cognitivas de uma forma um pouco mais racional para tentar descobrir o que está acontecendo. Por exemplo, principalmente quando nós temos alguma emoção negativa, tentamos observar ao redor o que está acontecendo ao nosso redor. Algumas vezes essa emoção aparece do nada, né? Sem ter um motivo aparente. Às vezes você está bem na sua vida, está tudo fluindo e de repente vem uma emoção negativa e você utiliza da sua percepção para você tentar observar ao seu redor o que está acontecendo. Mas a verdade é que a nossa percepção ela é limitada. Por que a nossa percepção ela é limitada? Porque ela envolve o mecanismo mais racional do nosso cérebro. A nossa parte racional ela consegue captar algumas coisas, mas não tudo. Então existe uma grande diferença entre a nossa percepção e a nossa senso-percepção. A senso-percepção seria mais uma percepção corporal, através dos nossos sentidos. Então, as respostas que nós muitas vezes buscamos ao redor para saber se aconteceu alguma coisa para lá, se aconteceu alguma coisa no passado, lá no futuro e tudo mais, as verdadeiras respostas encontramos dentro de nós, aqui no nosso corpo, né? Então, a partir do momento em que você adota estratégias de atribuir um pouco mais a sua senso-percepção corporal, de entender um pouco mais e sentir o que o seu corpo tem a te falar, você vai perceber muito mais coisas do que você querer buscar ao seu redor. E como isso acontece? Existem práticas que potencializam a nossa percepção corporal e uma das estratégias básicas é como você respira. Muitas vezes respiramos através de uma forma muito mais intensa e nem percebemos isso. A respiração ela diz muito como nós somos. A pessoa normalmente ansiosa ela já tem uma respiração muito mais forte, com uma intensidade grande, com uma frequência rápida e com uma profundidade bem pequenininha. Então, a pessoa normalmente ela respira de uma forma que fique um pouco mais aqui, a respiração dela. Então o que acontece? Às vezes ela nem tem essa percepção de como esse fluxo da respiração está acontecendo nela. Então a senso-percepção dá essa possibilidade de entender mais o fluxo geral do seu corpo. Então para você entender o fluxo geral do corpo, é preciso perceber como a sua mente funciona e o impacto da sua mente no seu corpo. Porque assim, quando nós estamos pensando várias coisas, a tendência é a gente sentir algumas coisas no corpo, como por exemplo uma dor de cabeça, quando você começa a pensar muito forte, tudo mais, uma pressão no seu cérebro, muitas vezes tem pessoas que sentem o cérebro se mexer, né, ou uma pressão nas costas, várias outras questões. Então o que acontece? Isso é a senso-percepção, não é focar nos pensamentos, mas focar no que os seus pensamentos geram no seu corpo. Só que tem dois polos. Tem o polo mais desagradável, que seria esse que eu mencionei, e existe mais o polo agradável também através da senso-percepção. Então, quando você vai para algum local onde o ar é diferente, você sente esse ar, observa a paisagem, o seu corpo muda. Parece que existe uma leveza acontecendo nessas camadas aqui do seu peito. Muitas vezes você relaxa, os seus músculos eles também estão relaxados, você sente mais a presença dos seus pés e várias outras coisas. Então, essa senso-percepção pode auxiliar você a você conhecer mais a respeito do seu próprio corpo e também do seu cérebro. Por que isso acontece? Porque isso está nas camadas subcorticais do nosso cérebro. Não existe ainda uma teoria exata comprovando isso que eu vou falar, mas pelo que eu vejo, essa questão do inconsciente pode estar nas camadas subcorticais do nosso cérebro, que controla grande parte do nosso corpo. Então existe uma situação
no qual, suponhamos, você fica um pouco mais nervoso, né, ou um pouco mais reprimido em alguma situação, e você sabe, aconteceu isso, eu fiquei desse jeito, não foi legal, mas beleza. Mas o seu inconsciente, essa camada subcortical do seu cérebro, armazena algumas questões, tanto em relação a emoções, como em relação a reações no corpo. E isso pode gerar um peso, um vazio no peito e uma dificuldade também de fazer outras coisas que você não vai conseguir ter essa percepção de uma forma racional. Por que não? Porque é o corpo que tem que mostrar isso. Então, quando você se conecta com o corpo, você descobre essas respostas.